o que tu entende como movimento social e qual a importância dos movimentos sociais para a sociedade em geral? Então? A gente parte primeiro do conceito de democracia, né? Já que nós vivemos num Estado de direitos, eu acho que para que os direitos sejam efetivados, tem que existir atores que possam trabalhar para a promoção dos direitos. Talvez o movimento social, numa sociedade ainda desigual que é a brasileira, seja o universo onde ainda são contempladas essas questões. Porque há inclusive um decréscimo hoje no número de organizações da sociedade civil que formam o que nós chamamos de movimento social. Então, eu acho que enquanto houver distinção de classe, enquanto houver desigualdade entre etnia, raça, entre orientação sexual, entre geração, que é o trabalho da JC, juventude, enquanto houver desigualdade, vai ter a necessidade de atores que tenham um compromisso em fazer a discussão, ao mesmo tempo a resolução desses problemas. Ao mesmo tempo que os sociais são um grande grupo de controle social. Eu acho que o movimento social hoje está galgando alguns pontos, como os conselhos que foram criados nos últimos 10 anos, os conselhos que já existiam, como o Conselho de Saúde, que participou pela 10ª Conferência de Saúde. Então, são espaços onde a sociedade reivindica suas questões. Então, acho que, mesmo em condições ideais, se nós tivéssemos o mesmo IDH da Suíça hoje, as mesmas condições e acesso à renda para todo mundo, ainda teríamos o movimento social trabalhando questões pontuais para a sociedade. Então, acho que o compromisso realmente de alguns atores que hoje se organizam em todo o movimento dos movimentos sociais é realmente a superação das desigualdades. Acho que isso resume muita coisa. Ok. Me diga uma coisa, com a relação de vocês como Estado, tanto em todas as suas esferas, municipal, estadual, federal, qual a relação que vocês têm com isso? Como eu falei, a gente tem uma atuação, as ONGs no geral, em especial o JC que trabalha com direitos de juventude, temos uma ação realmente de controle social e por isso que nós nos envolvemos com questões e colocamos ao Estado as questões para serem solucionadas. Então, a gente está a todo tempo construindo ou conversas ou debates, e ao mesmo tempo parcerias em alguns pontos estratégicos. Hoje nós desenvolvemos uma política, em conjunto com o governo do Estado, um projeto ligado à prevenção de DST-HVAs nas escolas, ao mesmo tempo de discussão do racismo na escola. Então, aonde o Estado não entra, o JC vai entrar para, ao mesmo tempo, questionar o Estado porque ele não está entrando naquele aspecto. Por parcerias. Ou não, ou simplesmente através de um ator crítico, que vai lá para pedir a solução de alguns problemas. A gente pensa política pública de juventude. Então, a gente se organiza hoje em 3 conselhos de juventude, o nacional, o estadual e o municipal. Estamos lá para discutir realmente qual o modelo de política pública de juventude que o Estado deve adotar, partindo realmente das questões internas da juventude, dos bairros de Fortaleza, das periferias do Brasil. Então a gente realmente parte dos problemas sociais para ir para a sua resolução. Então o que nós fazemos hoje é acompanhar a política do Estado, criticar aquilo que não está sendo colocado, não está sendo posto e discutir novas bandeiras, novas ações. E em algum momento construir parcerias pontuais do que a gente acha importante. Aquilo que a gente achar que não é devido ou que não é uma política que vai, por exemplo, beneficiar os jovens, a gente não vai desenvolver com o Estado. Rafael, em termos de ações, me pontue algumas das principais ações. Como é que é um calendário? É feito um calendário mensal, anual? Como é que é feito essas ações? Como é que são realizadas? Como é que são conversadas? Como é que é esse processo de realização e de realmente disposição das ações para serem feitas? Como é que Bem, como o JC está a cada período avaliando a sua ação, a gente se reúne na Assembleia de Sócios. Hoje nós temos em torno de 30 sócios reunidos na organização, fora uma equipe de 7 pessoas que trabalham no dia a dia na instituição. Os sócios são atores estratégicos, são pessoas, notários saber, que no momento construíram o JC e estão hoje agrupados nas decisões estratégicas do Instituto. A partir disso aí é formado um conselho diretor, que é eleito em assembleia, que vão realmente cuidar da política interna do Instituto, chefe de uma equipe de educadores, coordenadores, demais colaboradores que estão dentro da sede da instituição, remunerados para trabalhar no nosso projeto de ações. Nessas assembleias, nessas discussões, nesses debates, a gente está fazendo formação permanente, discutindo permanentemente tudo que sai na academia, na sociedade, ao mesmo tempo encontrando problemas novos para serem debatidos.
e construindo ações que nós vamos privilegiar por algum momento. Então, com isso, a gente tem hoje um projeto político-pedagógico, que é completamente novo. Nós acabamos de modificar ele. Esse projeto político-pedagógico está abarcando, como eu falei, as maiores ações que eu coloquei no começo em que nós trabalhamos, que hoje são educação para a comunicação, promoção da igualdade racial, promoção da não diferenciação por orientação sexual, ou seja, trabalhar os direitos sexuais e reprodutivos, discussão também de políticas públicas de juventude, geração de trabalho e renda, ações para o aprimoramento de grupos juvenis, organizações de juventude, realmente o apoio à juventude que se organiza nos bairros, se organiza em grupos culturais ou de esporte ou grupos de trabalho. Então, as nossas ações estão focadas hoje num grupo maior, né? Hoje é o maior leque de ações que o JC já teve, é o maior número de ações que nós já temos, e a partir disso nós concorremos a editais. A partir desses temas que nós estabelecemos, nós concorremos a editais públicos, pensamos em projetos sociais, e à medida que esses projetos são financiados, nós colocamos em prática essas ações. O que nós temos hoje de projetos desses todos que eu enumerei? O primeiro, nós estamos executando o curso de liderança juvenil, que foi o primeiro projeto JC que nós continuamos debatendo, que é a formação política dos jovens, que eu falei. São jovens que são organizados em grupos de juventude, podem ser grupos como o de vocês, da faculdade, que estão lá com o DCE montado. O DCE remanda um representante, e esse representante participa de um curso de formação política, que vai trabalhar realmente as questões da sociedade, conjuntura, discutir sexualidade, discutir formação política, discutir aprimoramento das relações realmente focadas no universo dele, que é a faculdade. Para que serve um DCE? Para lutar pelos direitos dos estudantes dentro da universidade. Então, o curso vai assessorar a jovem liderança no crescimento das ações dele nesse aspecto. Aí é a mesma coisa com um jovem que representa de um grupo de capoeira, de um outro grupo cultural, artístico, ou outro grupo que, por exemplo, seja de uma ONG, um setorial de juventude de uma outra ONG. Para melhorar a relação de trabalho desse jovem, ou ele crescer politicamente, ele também é convidado a participar desse curso, que está sendo realizado agora. É um exemplo. Aí nós temos, só para citar, um outro projeto que é nacional, feito com uma série de organizações, financiado pelo governo federal, através de algumas secretarias, que é o Acordo da Cultura, que trabalha a educação para a igualdade racial. É um projeto que forma professores para trabalharem a Lei 10.639, que diz que as escolas têm que trabalhar a história e cultura africana ou afro-brasileira nas escolas. É um outro projeto. Temos o Odara, que significa em Urubá, que é uma língua dos povos africanos, de um determinado povo africano, da Guiné-Bissau, que significa belo. Esse projeto trabalha realmente o desenvolvimento de ações que combatem o preconceito na escola, o racismo na escola contra negros e negras, homossexuais, e discute também prevenção da DST, HIV e AIDS. São 3 exemplos de 3 ações que nós estamos fazendo hoje. E todas elas são transversais com todas as temáticas que nós trabalhamos. Rafael, como você avalia o impacto dos projetos que vocês realizam, o que vocês avaliam de bom e de ruim, o que vocês podem pontuar em relação a isso? Ao impacto que foi causado a partir da criação do JC, não é isso? Isso. Então, eu vou dar um exemplo, já falei de outros projetos, de um outro projeto que eu não citei, que no momento nós não estamos realizando, porque ele acabou de acabar, né? Ele teve seu término agora por volta de fevereiro, março de 2010, que nós pretendemos reeditar em breve, que chama de Aulas Abertos. O que o projeto redimensiona ou muda na comunidade ou no grupo de jovens em que ele foi aplicado? Esse projeto em especial trabalha a discussão de sociedade e de diversidade sexual, orientação sexual. Aí você imagina como é que um jovem LGBT, uma jovem lésbica, um jovem gay ou um jovem travesti, que está na escola pública, e o projeto era aplicado na escola pública, recebe pela primeira vez uma ação que fala que ser homossexual não é um problema. Esse é o primeiro impacto dos projetos JC. Ele pega as questões chaves da sociedade que tocam a juventude e coloca abertamente e apodera esse jovem para modificar a sua realidade. A partir desse momento, e você pode buscar os exemplos por aí afora, de vários jovens que participaram desse projeto específico que chama de Aulas Abertas, que teve 5 edições, eles mudaram realmente a vida. Jovens que eram vítimas de preconceito na escola, sabe que na escola
e na escola particular também, não é diferente, hoje tem um chamado bullying, né? Eu chamo de preconceito mesmo, só mudaram o nome. Existe com muita força até hoje, nós não conseguimos em pleno século XXI superar isso, e esse jovem passa a reivindicar a sua sexualidade, porque ele não podia colocar publicamente. Com o projeto ele discute, ele apreende aquilo que é fundamental, saber que todo mundo é igual, não importa se o cara sai com caras ou se a garota sai com garotas, né? Então, um primeiro impacto seria esse, a redimensão que as ações trazem para a vida de quem tem a oportunidade de experimentá-las. Então, seria, eu acho que é o maior exemplo do trabalho do JC, aquilo que ele transforma realmente na sociedade. E você vai pegar e estender esses exemplos para todos os outros projetos. Se eu pegar, por exemplo, um projeto que trabalha, como esse que eu citei agora, o Acordo da Cultura, que trabalha a educação para a igualdade étnico-racial. O jovem negro não se vê na sociedade, isso é um fato, né? Em pesquisa que nós realizamos, e aí é um outro foco do nosso trabalho, realizar pesquisas que pensem a juventude, nós fizemos um apanhado sobre a juventude de Fortaleza, sobre vários aspectos. Se eu destacar o exemplo claro da questão da juventude negra, o jovem que é negro no Ceará é 65%, nós identificamos na pesquisa. Sendo que 75% desses jovens, 65% negros, eles não se reconhecem enquanto negros. Eles acham que ser negro é um problema. Mas o jovem acha que ser negro é um problema por culpa dele? Ele mesmo desenhou isso? Não. A sociedade desenhou essa expectativa sobre a história de ser negro do jovem. Então, a gente vai, nesse caso, nós vamos discutir por que o jovem negro hoje é o mesmo jovem que é assassinado, é o mesmo jovem que é prostituído, e tem casos de prostituição de jovens no Ceará, apesar de serem só tem meninas prostituídas. Então, o mesmo jovem que está na periferia, está lá com condições subhumanas de sobrevivência. Então a gente vai lá discutir a chave do problema e colocar para esse jovem, através de uma educação que passa a contemplar o jovem negro na sua história, que é a proposta desse projeto, e dizer que ele realmente é parte da nossa sociedade. A gente não está indo muito longe. Se a gente for resumir o trabalho das ONGs hoje, é simplesmente para afirmar aquele capítulo da Constituição que está lá colocado, mas para mim é lei morta. Todos são iguais perante a lei. Não são. Se a gente for analisar hoje, nós não temos igualdade no Brasil, e sobre vários aspectos. E eu sempre destaco esse aspecto relacionado ao racismo. O racismo é a exclusão social de negros e negras.